Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 15 de março, que tem como leitura do dia Lucas 20 e Números 3 e 4. Quero compartilhar com você Lucas 20, de 27 a 40. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, fica melhor para o seu entendimento. Sempre recomendo, tá bom? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E, chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro, e igualmente também os 7. E morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Desde pequenos, nós aprendemos o ciclo natural da vida. Os seres humanos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Você aprende isso desde pequenininho. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Gênesis 3,19, o Senhor já deixava claro para nós: no suor do teu rosto comerás o teu pão, na sentença que estava dando a Adão por causa do pecado, por causa da queda, até que te tornes a terra, ou seja, vai voltar para a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E é o que acontece. É o ciclo natural da vida estabelecido desde ali, aquele momento, em Gênesis. Ok? Aí, você já se perguntou como é morrer? Eu tô rindo, mas não é deboche, tá? Por favor, me entenda bem. E o que há além da morte? Quando ou como acontecerá? Ou ainda, para onde você vai? E nisso de pensar para onde vai, você tem convicção para onde vai a sua alma? Qual o destino da sua alma? Em uma reflexão em janeiro, eu comentei um pouco sobre o que algumas culturas antigas e algumas religiões falam sobre a compreensão deles em relação à pós-morte, e eu quero resumidamente comentar aqui nessa reflexão também. Os egípcios acreditavam que a pessoa a morrer era transportada para outra vida levando pessoas e bens materiais, como se fossem seus pertences. Os gregos acreditavam que os mortos eram transportados para as ilhas dos bem-aventurados, aguardando o julgamento de representantes do mundo subterrâneo. Se absolvido, eles iriam para o campo dos Elíseos. Eram 3 representantes, né, julgando. Um exemplo disso é aquele filme O Gladiador, por exemplo. Os romanos acreditavam na vida após a morte como um espelho desta vida.
O espiritismo kardecista ensina que ao morrer, o espírito da pessoa volta seguidas vezes em um processo que é chamado de reencarnação, até que a pessoa alcance a perfeição como espírito de luz. O hinduísmo e o budismo ensinam que as almas voltam a este mundo seguidas vezes para serem purificadas, até que alcancem a bem-aventurança eterna. O islamismo ensina que ao morrer os seguidores do Islã vão para o paraíso, enquanto os infiéis, os não islâmicos, eles arderão no inferno. Já o catolicismo romano ensina que as pessoas, com exceções, ao morrerem, vão ao purgatório, que seria uma espécie de antessala do inferno, para purificar, purgar seus pecados, e que, feito isso, são transportadas para o paraíso. Se praticamente todas as culturas, como nas religiões de uma forma ampla, mesmo com seus conceitos errados, creem no porvir, por que o medo da morte? Por que o ser humano tem medo da morte? Algumas razões, duas pelo menos. Primeira é o desconhecido. O desconhecido é um dos principais fatores que torna essa ideia da morte tão assustadora para muitos, né? Ele não é o único fator, mas talvez seja um dos principais, esse desconhecido. Só que, a despeito do que culturas e religiões dizem, a Bíblia nos diz o seguinte, João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? E aí, se Jesus está prometendo que Ele é a ressurreição e a vida, e que ainda, se estivermos mortos, viveremos, os que creem nele, por que nós, que nos dizemos de Cristo, tememos, por exemplo, essa pandemia? Por que nós somos de Cristo, tememos não vivermos muito tempo nessa terra? Por que você, talvez, se apavore com a ideia de não estar mais aqui nessa vida? E aí vem o segundo principal fator. É o medo de não viver uma vida aqui satisfatória, de chegar ao leito da morte sem ter deixado um legado, de não ter oportunidade de viver bem, de não ter conquistado ou aproveitado o suficiente. E aí, isso não é medo da morte, isso é medo da vida. É medo da vida. Da sua vida não ser uma vida que você gostaria que fosse. E aí vale o conselho de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 15, verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se a minha preocupação e a sua é de nós aproveitarmos bem a vida nesse sentido de conquistar, de ter uma vida satisfatória, desculpa, mas tem algo errado nisso, sabe? Tem algo muito estranho, muito errado nisso tudo. Porque querer viver para a glória de Deus é uma coisa, mas colocar a expectativa de vida aqui nessa terra é outra totalmente diferente, sabe? É bem diferente. Nós não sabemos o dia de nossa morte. Não sabemos nem se chegaremos ao final desse dia. Eu não sei. Muita coisa pode acontecer, sabe? Não sei realmente. Mas nós temos uma viva esperança e uma firme segurança na palavra de Deus, pois ainda que morramos, para Deus vivemos todos. E tem crente em Jesus que não necessariamente tem medo de morrer por uma enfermidade, talvez, mas tem medo de um martírio.
tem medo de morrer através de um martírio. E aí? Nós somos chamados a tomar a nossa cruz, que era um instrumento que simbolizava a pior morte, e seguirmos a Jesus. O verdadeiro cristão, ele não pode temer a morte. Ele precisa crer que ao fim dessa vida existe uma continuidade, existe um porvir. E se ele está em Cristo, essa continuidade é com Jesus Cristo. É simples assim. Tanto é que quando Jesus ele estava lá na cruz com o malfeitor que creu nele, que se arrependeu dos seus pecados, o que aquele malfeitor dizendo, né? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus fala, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, já a partir daquele momento que o malfeitor morreria, ele já estaria com Jesus. É nisso que nós precisamos descansar o coração. Sabe, pessoas correram, não agora, mas alguns meses atrás, correndo para tomar a vacina, como se não tomasse a vacina fosse morrer. Muitos agem assim. E isso vale aqui um adendo, tá? Tomar a vacina não é sentença de morte. Não tomar a vacina também não é sentença de morte. Então nós, como verdadeiros discípulos de Cristo, temos que parar com esse mimimi de termos medo e também de querermos julgar o outro. Mas a nossa confiança, tomando conta da nossa vida, ela precisa estar em Deus. Nesse contexto aqui, o texto fala dos saduceus que dizem não haver ressurreição, verso 27. Tá? Por quê? Os saduceus, eles eram um partido religioso, econômico, político dominantes na época de Jesus. Com licença. A garganta já secou. Dominante na época de Jesus, de onde eram a maioria dos sacerdotes. A maioria dos sacerdotes, eles eram dos saduceus, que era esse partido político, econômico e religioso que dominava nos tempos de Jesus. Eram os únicos? Não, mas eram os dominantes, tá? Eles eram favoráveis à presença romana ali. Então, se eles eram os principais sacerdotes e eles eram favoráveis à presença romana, o que eles faziam? Conluio com Roma. Por isso que quando Jesus... eles entenderam que Jesus era o Cristo, eles sabiam que Jesus era o Cristo, por isso que eles queriam matar Jesus, por inveja. Eles não queriam perder esse poder político, econômico, religioso que eles tinham nessa posição que Roma os permitia ter, o Império Romano os permitia ter, diante dos judeus. Eles eram materialistas e não acreditavam na ressurreição e nem em anjos também. Tá? De uma forma geral, os saduceus eles reconheciam apenas o Pentateuco como escritura, com autoridade suprema. Para eles, a lei escrita por Moisés era superior aos escritos dos profetas e às demais obras. Então, no que eles davam valor? Ao Pentateuco. Somente. Os saduceus, vale um detalhe aqui também, eles também, uma diferença em relação aos fariseus, né? Eles também rejeitavam as tradições orais, de forma veemente, contundente, aliás, diferente dos fariseus. Lembra que Jesus frequentemente estava repreendendo os fariseus por conta dessa tradição? Exatamente por isso. As tradições de homens. Jesus sempre repreendendo os fariseus. Os fariseus não davam muita bola para essas tradições, até tinha uma repulsa. Só que aí, exatamente por os saduceus enxergarem
valor no Pentateuco como escritura sagrada, eles não aceitavam aquilo que poeticamente está escrito no livro de Jó. E algo que eu só me atentei na meditação de Jó do ano passado. Lembro que eu até compartilhei numa mensagem na nossa igreja em Duque de Caxias. Só que eu não costumo gravar as mensagens quando eu estou fora da minha igreja local, né? Jó 14, de 13 a 15. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse. Ou seja, eu morresse, ok? Esconder na sepultura, vai morrer. E me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Ou seja, estar na sepultura até um limite. E a partir desse limite, Deus então, não que Deus esqueça, né? Mas simbolizando que Deus então agora iria se direcionar a ele. Né? E me pusesse um limite e te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Foi para a sepultura porque morreu, certo? Todos os dias de meu combate. Que combate? Ele diz no sentido de estar morto. Esperaria até que viesse a minha mudança. Qual é a mudança de alguém que está morto numa sepultura, esperando um limite até que Deus se lembre dele? Que mudança é essa? Ressuscitar. Jó, de uma forma poética, ele está dizendo que esperava ressuscitar. Chamar-me-ias, e eu te responderia, e terias afeto à obra de tuas mãos. Poeticamente, Jó estava dizendo que ele cria na ressurreição. Só que os saduceus jamais iriam enxergar isso. E nem o que está mais evidente, né, com a profecia de Jó 19, 23 a 29. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas. E de fato foram, no livro de Jó, né, foram escritas. Quem me dera fossem gravadas num livro. Não é escrever num papel de pão, é escrever num livro. Né? No livro você tem algo mais ali consolidado, que vai perdurar mais o escrito, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. E não é verdade que esse escrito do livro de Jó, ele está na palavra de Deus, ele é parte da palavra de Deus, e a palavra de Deus permanece para sempre. De fato, as palavras de Jó foram escritas no livro de Jó, e com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha, permanece para sempre. Por isso que ele profetizou algo aqui maravilhoso, muito tempo antes. Porque Jó, os estudiosos dizem que ele é contemporâneo dos patriarcas. Tá? Patriarcas é aquele tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Patriarcas são desse tempo. Então, dizem que Jó ele é contemporâneo desse tempo. Tá? Então, milhares antes de Jesus encarnar, de Jesus nascer, Jesus vir a esse mundo. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Quem é o Redentor? É aquele que te redime, ok? Que te resgata. E que, por fim, se levantará sobre a terra. De fato, aconteceu. O Redentor, ele veio, ele morreu, mas ele vive, porque ele ressuscitou. De fato, ele se levantou, por fim, sobre a terra. Ele não só foi levantado no madeiro, ok? Sobre a terra, morrendo por causa dos nossos pecados, morrendo a nossa morte em nosso lugar, mas ele também foi levantado sobre a terra. Quando ele, após ressuscitar, ele foi levantado sobre a terra. E depois ele subiu aos céus. Então, Jó já estava profetizando isso.
sabe? Isso é maravilhoso. Aí continua o texto de Jó. E depois de consumida a minha pele, como assim consumir a pele? Quando ele estiver morto e o seu corpo físico for consumido, né? Contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Como assim? Como com a pele consumida ele veria a Deus? Em carne, se a carne foi consumida. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. O que ele profeticamente está falando? Que ele sabia que ressuscitaria. No corpo. Não é na alma, é no corpo que ele está falando. Ele está dizendo, eu sei que eu vou ressuscitar. Na verdade, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que devias dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. De fato, há um juízo. Só que se os saduceus não crescem no que está ali poeticamente e profeticamente escrito em Jó, eles também não criam no que está claramente exposto, assim, escancarado no livro de Daniel, Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Já dava para crer, peguei alguns exemplos, né? Só. Tem outros. Mas eles poderiam, já com isso, crer. Mas, se para eles a fonte era o Pentateuco, olha o que o texto paralelo no Evangelho Sinótico segundo Marcos nos diz. Marcos 12, 24 a 27. E Jesus, respondendo, disse-lhes, porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Ou seja, eles não criam no poder de Deus para ressuscitar, mas também não conheciam a Bíblia. Vamos dizer assim. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Muito. Porque essa referência lá de Êxodo, no capítulo 3, de Deus se apresentando a Moisés, e Moisés registrou isso lá na sarça, por exemplo, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é terra santa. Está registrado lá, em Êxodo. Se eles não criam no que está registrado em Salmos, por exemplo, em Daniel, em Jó, eram para eles crer no que estava registrado ali. Por quê? Porque se eles já tinham morrido, como é que Deus seria Deus deles se morreu, acabou? E eles não existiriam mais com a morte. Se a morte fosse o fim, por que Deus seria Deus deles se eles não existiriam mais, se eles já tiveram um fim? Você está entendendo? Então por isso que Jesus diz para eles, vocês estão errando. Gente, vocês não creem no poder de Deus para ressuscitar o morto e vocês também não estão conhecendo a Bíblia. E talvez você ou eu, nos dizendo de Cristo, se temermos a morte, nós também estamos evidenciando que nós não conhecemos o poder de Deus e nem o que a Bíblia diz. Não cremos no poder de Deus para ressuscitar e não cremos no que a Bíblia diz se nós acharmos que a morte é o fim ou se nós temermos a morte. A Bíblia diz que nós pertencemos a Deus
ainda que mortos. Romanos 14, 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. A Bíblia também diz que a morte não nos separa de Cristo. Romanos 8, 38, 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia também diz que o poder da morte foi aniquilado. Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o domínio da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A Bíblia também diz que não haverá mais morte. Apocalipse 21, de 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Não haverá mais morte. A morte será aniquilada. 1 Coríntios 15, 22 a 26. Porque assim como todos morrem em Adão, nós vimos que o poder da morte foi aniquilado. O diabo, que tinha o império da morte, foi aniquilado, ok? Através da morte de Cristo. Agora, a morte será aniquilada. 1 Coríntios 15, 22 a 26. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, por quem que convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A Bíblia também diz que em Jesus nós passamos da morte para a vida. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ok? A Bíblia também diz que Cristo é a primícia. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus, ele está vivo. E porque ele ressuscitou, nós viveremos também. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E aí eu me lembro, não tem como não lembrar, de uma canção tradicional nossa, que diz assim, porque ele vive, né? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados,
mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Tenho por vir. Porque ele vive, temor não há. Por que medo da morte? Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Não é minha morte. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei. Será que sabemos mesmo? Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas nós sabemos isso? De verdade? Se você sabe, então como? Como se dá essa ressurreição? Não vou explicar o processo espiritual da coisa, mas é pela fé, esperando viver com Deus na santa cidade. Porque o exemplo que Jesus dá da ressurreição é de Abraão, de Isaac e Jacó, dizendo que Deus falou, e falou mesmo, que era Deus deles. Se Deus é Deus deles, e Deus é Deus de vivos e não de mortos, logo eles estão vivos para Deus. E por que eles estão vivos para Deus? Hebreus 11, 8 a 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice construtor é Deus. Que cidade é essa? A mesma cidade que nós lemos aqui anteriormente, Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eles tinham fé e esperança de que eles ressuscitariam, estariam na santa cidade. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. É pela fé. João 6, 38 a 40. Em primeiro lugar, nós vamos ver que é pela vontade de Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Segundo, é conhecer a Jesus, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você precisa conhecer a Jesus. Terceiro, conhecendo a Jesus, versos 44 e 45, nós precisamos ir até ele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então eu preciso primeiro saber que é pela vontade de Deus. Não é o nosso querer, é a vontade de Deus. Tanto que o verso 35 aqui de Lucas 20 diz: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos. Quem que vai nos haver por dignos? É Deus. Não sou eu ou você. Então é da vontade de Deus, ok? Segundo, nós precisamos ouvir falar sobre Jesus, conhecermos sobre Jesus. Terceiro, nós precisamos ir até Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer,
e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ouviu falar sobre Jesus? Se de verdade quem tem fé ouviu falar sobre Jesus, vai a Cristo. Quarto, versos 54 a 57 de João 6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ou seja, permanecer em comunhão com Cristo. A fé é pela fé, mas essa fé, ela nos aponta que houve a vontade de Deus. É pela vontade de Deus. Segundo, precisamos conhecer a Jesus, saber quem Ele é, ouvirmos mensagens bíblicas, meditarmos na palavra para ser gerada fé no nosso coração, para a salvação. Precisamos ouvir o Evangelho. Se a pessoa não ouvir o Evangelho, não conhecer a Jesus, ela não vai crer. Ouvindo, o que ela faz? Ela precisa ir a Cristo. Indo a Cristo, porque ouviu, né? E ouviu em fé, essa pessoa precisa permanecer na comunhão com Cristo. E assim, naquele dia, ressuscitará para a vida eterna. Concluindo, esse viver para Deus, ele já começa aqui e agora. Romanos 6, 10, 11. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, mencionando sobre o Senhor, Jesus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Só que para Ele, para Deus, vivem todos, estejam mortos ou não, que depositaram a sua confiança nele. Agora, nós já podemos desfrutar dessa vida eterna, que é conhecer a Deus como único e verdadeiro, e a Jesus, o Cristo, que Ele enviou. Está lá em João 17, 3. Então, que você e eu não tenhamos medo da morte, sabendo que a morte não é o fim. E sabendo que a morte não é o fim, que nós possamos descansar, que ainda que a nossa vida aqui terrena acabe, ainda que nós não estejamos vivos no retorno do Senhor, ainda que nós estejamos mortos, nós já passamos da morte para a vida. E a morte, para mim e para você, se estivermos em Cristo, ela não é o fim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso à vida eterna com Deus.